Seja muito bem-vindo às aulas de figura. Nessa aula eu vou mostrar só as figuras, tá? Para você e vou falar sobre todo o sistema circulatório. Então vai ser meio que uma revisão geral, só que a partir de figuras. Então, nesse caso, lógico, se você quiser ver essa aula sem ter visto as outras teóricas do quadro, não tem problema, mas lembre-se que a gente vai revisar toda a parte de circulatório com as figuras. Então, nesse caso, a gente vai mostrar só as figurinhas e eu vou falando nelas tudo que a gente já falou na aula teórica que está aqui dentro no quadro, tá? Então, deve estar em algum lugar por aqui, você já viu, ou no caso, se você preferir direto vir para a figura, também não tem problema nenhum, porque a gente vai falar sobre todo o sistema circulatório praticamente, tá bom? Então, vamos lá, vamos para as figuras. Prontinho, pessoal. Então, aqui eu tenho uma figura, tá, do coração. Então, vamos começar pela figura do coração. Ele está mostrando aqui, no caso, todos os vasos e todas as cavidades, né? Então, a gente tem um átrio, né? Então, se a gente observar aqui, ó, esse átrio aqui é o átrio direito, né? Esse aqui, no caso, vai ser o átrio esquerdo, tá? Aqui, consequentemente, ventrículo esquerdo e aqui, no caso, o ventrículo direito. Então, esse ventrículo aqui, ele seria o direito. E aí, logicamente, que ele está mostrando todo o ciclo cardíaco. E é importante que a gente observe algumas coisas, que é o seguinte, vamos começar aqui pelo lado esquerdo, então lembre-se que esse aqui é o lado esquerdo do coração, tá? E aí, consequentemente, a arterial, e esse aqui é o lado direito do coração e, logicamente, ele é todo venoso, tem a maior quantidade de CO2. Então, quando a gente começa aqui pelo lado esquerdo, perceba o seguinte, o sangue, ele vem aqui do átrio, vai passar aqui para o ventrículo, do ventrículo ele vai passar para a artéria aorta aqui e essa artéria aorta ela vai distribuir para todo o corpo. Perceba que a artéria aorta ela tem essa crosta da aorta aqui, ó, tá? Que são esses 3 vasozinhos que vão sair dela e aí são bem importantes. No caso, outra coisa que é importante para a gente perceber aqui, ó, seria a válvula semilunar. Essa válvula semilunar aqui, ó, que é entre a artéria aorta e o ventrículo esquerdo. E aí, consequentemente, a gente pode chamar ela de válvula aórtica, ok? Agora eu vou apagar aqui para a gente ver o do lado direito. Então vamos ver aqui o do lado direito. E aí deixa eu apagar logo tudo. Prontinho. Então nesse caso a gente vai agora para o lado direito. E a gente vai ver que o sangue que chega aqui, ó, ele chega pela veia cava superior, que é essa daqui, está chegando aqui. E pela veia cava inferior, que é essa daqui que está chegando aqui. Esse sangue é completamente venoso. Do átrio direito ele vai passar para o ventrículo direito e do ventrículo direito ele vai passar para as artérias que são conhecidas como artérias pulmonares. Você vê que você tem a esquerda e você tem para lá a direita, né? E aí, consequentemente, nós temos novamente ó, outra válvula semilunar, que aqui no caso ele está sendo chamado de válvula pulmonar, tá? Válvula ou válvula, tanto faz. E aí, consequentemente, esse aqui seria o lado que é o lado venoso, tá? Lógico que, nesse caso, o que é que vai acontecer? Nós temos aqui a contração tanto do átrio direito quanto do esquerdo, ela é simultânea, ok? E aí o que vai acontecer é que nós vamos ter essa contração simultânea, passando o sangue, no caso do átrio direito aqui, para o outro ventrículo e desse átrio aqui para o outro ventrículo aqui. E aí, consequentemente, nós temos a passagem dos átrios para os ventrículos e dos ventrículos para as artérias. E aí nós temos o ciclo. Logicamente que você tem um ciclo pulmonar maior e menor, ou seja, grande circulação e pequena circulação, ou circulação sistêmica, que é essa aqui da aorta, tá? E a circulação pulmonar, que é essa aqui da artéria pulmonar. Aqui uma coisa importante para a gente perceber é o seguinte, aqui nós temos ó, a arteríola e aqui nós temos embaixo a vênula. Então, quando nós temos aqui a arteríola e temos a vênula, e essa arteríola ela vem de uma artéria, então pressão alta. Essa vênula está voltando ao coração e vai se transformar em uma veia. Então você vê que aqui nós temos o quê? Nós temos os capilares, onde vai ocorrer a troca. Então perceba que o sangue ele vem da arteríola, passa para os capilares e depois ele volta aqui, no caso, para essa vênula. E esse retorno aqui vai, obviamente, para a veia, tá? Então aqui eu posso dizer que eu tenho uma pressão alta, ok? Então aqui uma pressão alta. E aqui eu já vou ter uma pressão baixa. Então, na vênula eu tenho uma pressão baixa porque já tem um retorno. Aqui está ocorrendo o extravasamento de líquido, que é o chamado líquido tissular, né? Então, sai mais do que volta, então esse líquido se mantém aqui e vai ser capturado pelos vasos linfáticos, que é o sistema de drenagem linfática. Dando continuidade a essa ideia de vasos, né? Então a gente tem aqui no caso ó, a artéria, então aqui de onde o sangue está saindo do coração, aí da artéria
nós temos aqui o princípio da capilarização, então você tem aqui os capilares sendo formados, tá? Logicamente que ele passa pela arteríola, então lembra daquelas questões das três túnicas, né? Então ele está sendo mostrado aqui. Do capilar, ele vai se recuperar para a vênula e depois aí para a veia, tá? Então nesse caso aqui, você tem a formação dessa veia. Claro que aqui, logicamente, você tem outras vênulas que estão voltando e vindo para cá com o sangue formando a veia. E a veia você tem, além de toda a estrutura de túnicas, né? Perdão, as túnicas no caso, que são as três túnicas, você tem também essa questão da válvula que está sendo apresentada aqui, tá? Então, logicamente que eu vou apagar aqui para poder enxergar direitinho, né? Que eu cobri aqui a válvula. Então aqui você tem a válvula, então essa válvula está aqui, ó. Beleza? Então você tem também aqui, nesse caso, a veia, né, e a artéria. Então ela vem da artéria, passa para a arteríola, capilares, dos capilares para a veia. E aí tem esses esfíncteres no capilar, mas isso aqui já é um aprofundamento que a gente nem precisa, né? Se a gente for fazer uma análise aqui, ó, se fechar os capilares das artérias, tá vendo? Ó, entre as artérias e os capilares, não fica vascularização capilar e a vascularização ela vai direta para a veia, tá? É uma forma de você regular a pressão, de você regular a vascularização. Só que isso aqui tudo é involuntário. Então da artéria vem para a arteríola, na arteríola fecham-se os esfíncteres, né, que são músculos circulares, e os capilares então ficam sem fluido sanguíneo, tá? E ele vai direto para a veia. Beleza? Então, mais uma vez aqui o processo de vascularização. Já nessa imagem a gente vê aqui toda a parte de circulação, né, que é importante. Então, ó, o lado esquerdo do coração, ele vai ter, no caso, o oxigênio, e o lado direito do coração vai ter o CO2 como sendo em maior concentração. Oxigênio em maior concentração, CO2 em maior concentração. E aqui dá para ver claramente o processo sistêmico, né? A artéria aorta, ó, subindo um ramo para a cabeça, o outro aqui cabeça e braço, e esse aqui, no caso, o braço, são os membros superiores, né? E essa artéria aorta faz a curva aqui nessa crosta da aorta e desce aqui, ó, no caso, irrigando todos os órgãos e tecidos, tá? Se lembrando que sempre vão ter formação de capilares para que tenha extravasamento do líquido, né? Então você tem os capilares fazendo, no caso, o processo de trocas, né? Então tem perda de líquido e tem ganho de líquido, mas o ganho é menor do que a perda. Por isso, os vasos linfáticos, mais uma vez aqui, estou enfatizando. Bom, nessa imagem aqui nós temos um gráfico. Esse gráfico está retratando o quê, né? Então é importante a gente ver o seguinte: circulação sistêmica, que é a grande circulação, e circulação pulmonar, que é a pequena circulação. Se a gente for ver a grande circulação, aqui ó, eu tenho, né, dos 120 milímetros de mercúrio aproximadamente, tá? Então o que essa pressão ela aproximadamente chega na artéria aorta, nas grandes artérias. Depois essa pressão ela vai caindo ao longo de quê? Das arteríolas e dos capilares. Mas perceba que no capilar ainda tem pressão. E essa pressão ela vai diminuindo com o extravasamento do líquido. Então o líquido, no caso, vai extravasando e aí ela vai diminuindo aqui, ó, a pressão. Quando chega nas pequenas veias, a pressão ela é quase zero. E aí essa veia ela vai trazer o sangue de volta para o coração e no coração ele vai bombear de novo nessa região. Ó. Aqui eu estou no ventrículo direito. Aí o ventrículo direito vai bombear para o pulmão, mas perceba a pressão aqui como ela é muito inferior. Então aqui ela vai chegar no máximo a 40 milímetros de mercúrio. Aqui ela está em 20 aproximadamente. Então nesse caso o que é que vai acontecer? Você tem essa pressão aqui diminuta na artéria pulmonar porque a pressão realmente ela é menor. Então o sistema, no caso da pequena circulação, a pressão pulmonar ela é inferior, muito inferior à pressão, no caso, sistêmica, tá? Chegando aqui de 20 a 40, aqui aproximadamente de 100 a 120, né? Hoje a gente considera que 110 seria uma boa pressão, tá? E 120 já seria uma pressão um pouco alta. Mas isso aqui é só para a gente entender também essa questão das capilarizações, né? O capilar tem pressão e nele também tem uma queda grande, tá? Nas arteríolas essa queda se deve à ramificação, então ocorre a ramificação aqui desses vasos e por isso que essa pressão ela cai um pouco. E no capilar é por extravasamento de líquido, ok? Nessa outra figura eu já consigo perceber aqui, ó, a veia, né? Então a veia ela tem as válvulas dela, tá? O sangue sobe e empurra essa válvula. Se o sangue for descer, você percebe que ele vai, ó, empurrar os bolsões aqui para baixo, ó, e com isso vai fazer, logicamente, essa região aqui criar esse bolsão assim, ó, o que vai fechar, porque logicamente em conjunto com o outro lateral aqui, que é outra válvula, ele vai fazer isso aqui, e o sangue, no caso, não vai conseguir voltar para cá para baixo. Então esse sangue vai ser empurrado para cima e não vai conseguir voltar.
E aí o que acontece é que o fluxo sanguíneo vai ser sempre aqui, né, para essa região, tá? Então ele vai vir para cá. Esse aqui, ele vai vir para cá, se você observar, ó, aqui é para onde ele vem, tá? Porque ele vai ser sempre contra esses bolsões que estão aqui, ó, esses bolsões aqui, tá? Então essas válvulas são de grande importância para que a gente tenha o quê? Para que a gente retenha o sangue e que ele sempre desloque em um sentido único e possa chegar de volta ao coração. Então aqui é só para mostrar as válvulas das veias como são importantes para o nosso sistema circulatório. Nessa figura a gente já está vendo os vasos linfáticos aqui, tá? Então nós temos vaso linfático, todo o sistema linfático aqui com os linfonodos que ocorrem para amadurecimento de leucócitos, são importantes. Esses vasos linfáticos eles recebem o sangue e eles vão desaguar aí, ó, na subclávia, tá? Então nesse caso aí, a subclávia vai ser muito importante para, no caso, a recuperação. Então tá aqui, ó, veio a subclávia, ela vai receber todo o líquido de volta nessa região que os vasos linfáticos vão depositar. Então o vaso linfático ele vem recuperando todo o líquido tissular, recupera e deságua aqui na subclávia, devolvendo esse líquido para o nosso sistema sanguíneo, tá? Então você consegue perceber que nós temos no corpo todo os vasos linfáticos. Logicamente que aqui ele está ilustrando só o lado esquerdo, mas isso também tem do lado direito, tá, gente? Então nesse caso aqui, muito cuidado para não achar que é só do lado esquerdo. Aqui ele está mostrando que o vaso linfático ele é de fundo cego, ele não é circulatório, ele chega e para. Por quê? Porque o interesse aqui é simplesmente, ó, de captação de líquido. Então, quando ele capta esse líquido aqui, ele, no caso, não precisa circular. Então, esse líquido vai acumulando e ele vai, ó, percorrendo essa região aqui. Então, ele vai vindo para cá, para cá, para cá. O vaso linfático também tem válvulas, ó, que vão impedir aqui o retorno desse líquido, tá? Então, esse líquido não retorna. Então, a gente pode dizer que esse líquido aqui ele vai ficar sempre caminhando nessa direção daqui, ó, até chegar lá na subclávia. Então, os vasos linfáticos eles são de fundo cego e possuem válvula. Essas válvulas são importantes para o líquido não ficar somente nessa região. Então, quando o líquido for empurrado para cá, aí logicamente que ele vai ser empurrado para cá, e aí logicamente que esse empurrão vai ocorrendo em todo o vaso linfático até que ele chegue na subclávia. Nessa figura nós temos o processo de inervação cardíaca, tá? Então aqui o nó sinusal ou sinoatrial, tá ele aqui, ó, tá? Essas vias internodais aqui não é muito para o nosso ensino médio não, tá? Mas ela que comunica-se com o nó atrioventricular, então tá aqui, ó, atrioventricular, feixe de His, então esse aqui, ó, que seriam esses ramos, e aqui então a fibra de Purkinje, né? Então essa fibra de Purkinje que vai fazer o processo de contração dos ventrículos, tá? Lembrando que o ciclo ele tem, ó, 8 segundos, tá? Então ele tem 0,1 de sístole atrial, depois 0,3 de sístole ventricular, depois ele tem 0,4 de diástole ventricular. Somando aqui, o ciclo completo dele dura 8 segundos. Então é importante aqui você perceber isso dentro de um processo de inervação. Então vou voltar aqui para a inervação. Pronto, e aqui você vê então que o nosso sinoatrial contrai os átrios, né? Então átrio direito e o átrio esquerdo. E aí, consequentemente, ele vai para o feixe de His, perdão, para o nó atrioventricular, feixe de His, fibra de Purkinje, contrai o ventrículo, isso durando em média 8 segundos, tá? É importante a gente ressaltar também a inervação, que é vagal, parasimpática, colinérgica, tá? Então vai promover a bradicardia, e a cadeia simpática cardíaca, que é adrenérgica e vai acelerar o batimento cardíaco, dando a taquicardia, que são os nervos simpáticos cardíacos. Então tem o nervo vago e tem os nervos simpáticos que vão ser comandados aí pelos centros cardíacos, tá? Logicamente que são as respostas cardíacas. E por último, e não menos importante, nós temos aqui no caso o quê? A artéria aorta alimentando as duas artérias coronárias, tá? Essas artérias coronárias aqui, ó, elas são as artérias que irrigam o coração, tá? Tem um ramo esquerdo e tem um ramo direito. Lembre-se que o coração não pega oxigênio e nutriente dentro dele. Ele vai pegar das artérias coronárias, que depois vão se tornar as veias coronárias. Então, nesse caso, a artéria coronária aqui, ó, é quem vai irrigar o coração. Então, você vê que ela circunda o coração aqui, ó, lá por trás, tá vendo? E vai, no caso, irrigar todo o coração na parte externa, para que ele possa captar oxigênio e nutriente e alimentar, assim, o miocárdio. Então, nada de dizer que o coração se nutre pelo que tem dentro dele, não. E ele que se oxigena pelo que tem dentro dele, não. É pelos ramos aórticos que vão sair as artérias coronárias esquerdas e direita, e aí sim elas vão nutrir e oxigenar o coração, voltando pela veia coronária, que obviamente volta para o coração. Então essa daqui seria, no caso, a imagem que mostra a artéria coronária.
A coronária que quando ocorre aqui, ó, um processo de ateroma, né, formação de bloqueio, pode ocorrer isquemia em algumas regiões e aí, consequentemente, a gente chama de infarto do miocárdio, né, podendo ser revertido aí por cirurgias ou outros tratamentos, tá? E aí, podendo, obviamente, depende da gravidade do infarto, beleza? Então, essas eram as imagens aqui, tá bom? Então, essa daqui é a última imagem com o ramo aórtico, mostrando aqui as artérias coronárias saindo dele, beleza? Sim, aqui antes de acabar, desculpa, ó, só para mostrar aqui essa questão da veia, né, que está sendo o caso aqui, ó, pressionada pelo músculo estriado, tá? Então o músculo estriado vai pressionar essa veia, fazendo com que ocorra refluxo sanguíneo também. Então, além da válvula, tem um músculo estriado esquelético. E aí sim, por isso que as veias precisam ser resistentes, né, para aguentar essa compressão aqui do músculo estriado esquelético, tá? E aqui mais uma vez o gráfico, né, sendo mostrado de outra forma, onde aqui em D tem um capilar, perdendo aqui no caso, ó, o líquido e diminuindo a pressão, né, até chegar aí no caso na veia, onde a pressão ela vai ser quase zero, tá? Depois ela recupera no processo de contração do ventrículo direito indo para o pulmão. Então aqui a pressão, como ela está próxima de 120, né, um pouco maior, isso aqui vai ser a grande circulação, tá? Então pressão sistólica e diastólica sendo mostradas, e aí aqui a estrutura da veia também sendo mostrada com relação à contração muscular. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês, tá? Então espero que vocês tenham gostado aí das figuras, da explicação, não tenha tido dúvida. Caso tenha, lógico, volta à aula, então vai na aula do quadro, tenta olhar tudo de novo e aí, consequentemente, tira essas dúvidas, tá bom? Então, grande abraço, muita paz, muita luz, equilíbrio e um bom dia, uma boa semana, uma boa noite, não sei qual é a hora, qual é o dia que você está vendo isso daqui, tá bom? Valeu e até a próxima.